Essa próxima palestrante de hoje é a doutora Imelda de Groote. Eu a conheci há muitos anos e eu acho que eu falei o seu nome, pronunciei errado o seu nome, eu peço desculpa por isso. Ela é da Holanda, ela tem um trabalho incrível sobre o cuidado de famílias com Duchenne. E muito obrigada. E também o treinamento e como medir os resultados desse treinamento. Obrigada. Obrigada, Beth. Sim, você, como você já falou, você pronunciou meu nome de forma errada. Mas é um nome difícil, eu acho, porque o G é difícil para gente para as pessoas que não são da Holanda. Me desculpe por isso, por favor. Mas é suave, de Groot. Muito obrigada pela sua organização por ter me convidado e eu vou falar sobre treinamento e estar ativo. Eu quero focar em dois tópicos. Por que nós devemos treinar os garotos e como nós podemos fazer isso? Porque quando eu comecei essa carreira, o pensamento mais comum era: você já está fazendo o suficiente durante o dia, você já não precisa treinar mais. Mas agora, no final da minha carreira, eu sei que é uma coisa errada. Nós devemos treinar os garotos. E uma das razões do porquê nós devemos treinar os garotos é porque, se nós olhamos nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que as crianças devem estar ativas por pelo menos 60 minutos por dia. O melhor deveria ser exercício moderado. Os adultos devem se exercitar por pelo menos 300 minutos na semana, fazendo exercícios não somente de força. O que nós todos sabemos é que isso não é totalmente aplicável para a população de Duchenne, mas em alguma extensão nós precisamos manter os garotos e os homens com Duchenne ativos, porque isso tem consequências muito sérias para as suas vidas, para a função cardíaca e a saúde dos pulmões. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando sobre atividades moderadas. Não são, não é muito preciso dizer, mas nós precisamos dizer o batimento cardíaco normal vai entre 120 e 140. Então, se um garoto brinca de um videogame muito animado, é fácil ele chegar a isso. Mas os exercícios são aqueles que a gente precisa fazer, onde a gente sente o nosso coração batendo no nosso peito. Então você pode dizer a você mesmo quando esse é um exercício moderado que você está fazendo, ou se é um exercício mais extenuante ou cansativo. Mas você deve saber, e provavelmente já sabe, de que os garotos com Duchenne e os homens com Duchenne, eles têm uma taxa de descanso cardíaco mais alta, principalmente quando eles estão tomando medicação para o coração, mas ela é sempre um pouco mais alta. Então, os garotos normais têm uma taxa de descanso do coração que vai entre 70 a 80 batimentos por minuto, e os garotos com Duchenne podem facilmente ter de 90 a 200 batimentos por minuto. E uma das perguntas, quando eu comecei toda essa pesquisa sobre treinamento, era se os garotos com Duchenne podem ter os mesmos estímulos dos exercícios como os garotos saudáveis. Quando nós começamos a examinar esse treinamento, nós também queríamos saber quais eram as atividades. Essa é uma publicação que foi feita há alguns anos atrás, onde nós fizemos um questionário para garotos saudáveis, que estão aqui as barras de cima, e todos os tipos de garotos com Duchenne, os homens com Duchenne, no estágio ambulante inicial, tardio, intermediário. Com que frequência você está fazendo exercícios leves ou moderados? E nas barras mais claras, você nos dá a porcentagem dos garotos que estão fazendo atividades por mais de 6 vezes na semana, exercícios leves a moderados. Você tem a barra mais escura para os que estão fazendo os exercícios. E aqui apresenta o fato de que você está fazendo menos do que 6 vezes, e as faixas escuras mostram a porcentagem daqueles que não estão fazendo absolutamente nada, ou seja, nenhum tipo de exercício. E nós comparamos os garotos saudáveis
com os garotos que estão numa fase ambulante inicial, nós podemos ver a diferença entre os garotos saudáveis e os garotos que têm Duchenne. Eles estão fazendo menos atividades físicas, eles estão fazendo mais atividades leves do que atividades mais fortes. E quando a gente segue adiante nesse exercício, eles vão fazendo cada vez menos e menos. Então, no estágio ambulante tardio, a maioria dos homens não estão fazendo nada de exercício físico. Se eles estão fazendo alguma coisa, eles estão fazendo menos de 6 vezes na semana. O melhor a ser feito seria 4 a 6 vezes na semana fazendo algum tipo de exercício. Então, durante o curso do Duchenne, a atividade física vai reduzindo. Isso significa que nós precisamos descobrir as razões pelas quais eles não estão fazendo mais atividades durante o curso da doença. Então, nós perguntamos a eles o que você acha sobre os exercícios. Nós perguntamos sobre os benefícios e as barreiras. E se nós olhamos para os benefícios, o total de garotos com Duchenne disseram: eu gosto de exercícios porque é divertido. E outro disse: eu faço amigos. Outro disseram: eu faço amigos. E nós comparamos aqui com os garotos saudáveis, que é a última coluna que vocês podem ver. Mas há também barreiras, e as barreiras são falta de locais para a prática de esporte, que é muito maior na população de Duchenne do que na população de garotos saudáveis. Também é difícil para eles as grandes distâncias, porque todos nós sabemos que eles podem jogar hóquei de cadeira de rodas, mas você precisa ir até esses lugares. Então, quando nós pensamos sobre exercício, nós pensamos que nós devemos encontrar algo que pode ser feito em casa também, próximo, por exemplo, da cadeira de rodas, ou hóquei de cadeira de rodas, por exemplo, que é um exercício baixo. Mas há outro ponto. Quando eu comecei, eu aprendi dos garotos e dos pais, a maioria do meu conhecimento, mas eu comecei a pensar sobre os efeitos da doença em si. Então, todos nós sabemos que tem a redução do fortalecimento muscular e endurecimento muscular. E, no mínimo, vamos ter as discapacidades. E nós temos os garotos que, no final do estágio ambulante, eles estão caminhando cada vez menos porque eles têm medo de cair. Eles acham que é muito para eles. Eles usam cadeira de rodas porque eles são mais fracos. Mas se nós vemos rapidamente aqui todo esse tipo de garotos que utilizam, por exemplo, cadeira de rodas elétrica, que eles precisam utilizar um joystick, nós temos um mínimo de inatividade nos braços, nas pernas, eles estão caminhando menos, e esta inatividade, todos nós sabemos, acontece com a gente também. Em uma semana, se a gente tiver gripe, a gente tem dificuldade para poder voltar para o nosso status físico normal. Então, a inatividade traz redução muscular. E uma das conclusões que eu cheguei, nós podemos prevenir esses problemas, porque a inatividade, devido ao fato de que nós estamos ajudando a eles demais, nós podemos evitar esse desuso muscular através do treinamento. Então, se você sabe o porquê nós deveríamos nos exercitar, é para prevenir ou reduzir o desuso muscular. E outra razão pela qual nós devemos fazer exercício ou treinamento é para poder promover um estilo de vida saudável, e isso vai prevenir ou evitar o risco de doenças cardíacas e pulmonares. Todos nós sabemos que pacientes com Duchenne estão em risco de consequências cardíacas ou pulmonares. Eles têm esse envolvimento cardíaco e dos músculos respiratórios. Mas a próxima pergunta foi: como treinar ou como fazer exercícios? E baseado no fato de que esses garotos têm dificuldade para poder ter acesso a piscinas
de natação ou centro de reabilitação, eles precisam de treinamento em casa. E eu pensei, o que nós podemos fazer em casa para poder ajudar? Que tipo de treinamento pode ser feito em casa? Não com o envolvimento dos pais, porque nós já sabemos que os pais já têm muitas coisas para poder, muito tempo cuidando dos garotos, eles não têm tempo para poder estar junto com os garotos durante o treinamento. Normalmente nós pensamos em uma questão ergométrica, um treinamento caseiro. Então eu perguntei para um garoto, você consegue pedalar numa bicicleta ergométrica comum? E ele disse sim. E ele estava no estágio ambulante inicial. Então nós encontramos outra bicicleta ergométrica elétrica. Você tem 7 níveis, você pode treinar. E você pode treinar as suas pernas pedalando com as pernas, você pode treinar os braços pedalando com os braços, você pode fazer na frente da televisão, você pode, enquanto está pedalando com as pernas, você pode jogar videogame. Pode ser um pouco desafiador se você combinar isso com videogame e mudar a forma de você aumentar a forma de pedalar. E nesse estudo de não utilização muscular, nós dissemos, bom, se for realmente eficiente, que possa ser feito, deve ser feito por um longo prazo, porque a maioria dos estudos de treinamento são feitos por 3 meses. E 3 meses é um ponto que você pode alcançar, mas em 6 meses você vai precisar de muito tempo de treinamento e nós precisamos manter a motivação desses garotos. E nós pedimos aos garotos para treinar 3 a 5 vezes por semana, 15 minutos para os braços, 15 minutos para as pernas. E eles fizeram isso. Então nós sabemos que alguns garotos pararam durante o treinamento, outros terminaram o treinamento de 6 meses. Eles gostaram disso, eles gostaram levavam até as bicicletas nas suas férias, quando eles tinham energia elétrica por perto. Então é um treinamento muito eficiente, baseado na ideia de que você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso em qualquer lugar. Você gosta disso. Nós também verificamos se esse tipo de atividade moderada era suficiente e nós verificamos a atividade cardíaca, e vocês podem ver aqui os garotos em azul, os garotos com Duchenne, como isso aumentou. Nós pedimos a eles para pedalar o mais rápido que eles pudessem pedalar por 6 minutos. Então vocês podem ver que os garotos com Duchenne começaram um pouquinho alto, com a taxa cardíaca, e também podem ver que os garotos saudáveis também tinham uma taxa respiratória alta, mas nós achamos que isso é porque eles estavam muito animados sobre fazer isso. E nós podemos ver um padrão parecido, similar. Vocês podem ver que eles também atingiram o nível moderado para os exercícios. E a última coluna aqui mostra que quando eles puderam pedalar o mais rápido que eles podiam. E nós medimos que eles têm aqui a mesma taxa do pessoal, dos garotos saudáveis. E isso é muito bom para uma atividade moderada, para o nível de atividade moderada. Nós também pedimos a eles que pudessem colocar mais. Não pedimos que colocassem mais força nem nada, apenas pedimos a eles que eles pedalassem. Esse é um tipo de treinamento dinâmico e os resultados que nós temos aqui desse tipo de intervenção para poder medir a função motora, que mede todo tipo de atividade nos seus braços, pernas e tronco, e que o grupo de treinamento permaneceu durante 6 meses, ficou mais ou menos estável. O grupo de controle sem treinamento teve uma redução na funcionalidade. Se vocês olharem nas barras aqui, vocês podem ver a variação, lógico que houve, mas o grupo de treinamento foi muito melhor do que o grupo de controle. Vocês podem ver aqui, por exceção de uma pessoa, cada um dos garotos teve a deterioração, ao contrário dos outros garotos que participaram do estudo. Não devido à intenção do treinamento, nós o que fizemos foi manter estável para poder prevenir problemas. Porque você pode ter problemas se você não fizer exercício. Há outro estudo para poder ver se também era aplicável se você utiliza os braços, porque nós sabemos que há diferentes formas de poder mover os braços, mas há estudos diferentes, fizemos estudos com movimentos 3D, com
braços, com suporte de braços, e o peso dos braços foi reduzido, então eles poderiam movimentar os seus braços em todas as direções. Eles poderiam movimentar os braços acima da cabeça também e jogar videogame com esse suporte por meia hora por dia. E, novamente, nós vemos os resultados, e esse é um estudo muito pequeno porque nós não tínhamos muitos garotos, mas vocês podem ver aqui que o grupo que estava treinando está muito melhor do que o grupo que não participou do treinamento com os videogames. E o problema aqui é que nós utilizamos apoios de braço muito longos, que não podem ser utilizados facilmente em casa. Então, nós esperamos que no futuro nós tenhamos melhores suportes de braço e que nós possamos fazer esses exercícios de braço em casa, onde eles estão nessas cadeiras de roda em casa, e que possam utilizar os braços junto com esse suporte de braço para aliviar o peso. Nós não somos o único grupo que fez esse estudo de treinamento na Turquia. Eles fizeram e têm os mesmos resultados. Há muito pouca evidência em treinamento de garotos com Duchenne, especialmente nos mais velhos. Então, há campo de pesquisa aberto para os jovens pesquisadores. Então, eu encorajo os jovens pesquisadores a responder todas essas perguntas que nós ainda temos. Nós sabemos que nossos garotos precisam treinar 5 ou 6 vezes por semana, mas 3 vezes é suficiente? Eles podem fazer 2 vezes? Qual o benefício no fortalecimento desse treinamento? Porque nós fizemos um treinamento dinâmico, aeróbico, para treinamento cardíaco e pulmonar, do que um treinamento muscular. Não era o nosso objetivo. O que nós gostaríamos de saber é quais são as mudanças devido a esse tipo de treinamento nos músculos, porque os MRIs mostram que, especialmente nos músculos do braço, poderia ser muito problema e muito desuso e muita degeneração nos músculos do braço. E nós também procuramos por formas mais eficientes para poder treinar. Nós gostaríamos de ter crianças que conseguissem treinar em casa, no ambiente de casa, mas não somente em casa, mas também com outras crianças. Então, eles podem fazer amigos e ter um relacionamento social. Como nós podemos tornar os nossos treinamentos mais desafiadores e mais divertidos? Essa é outra pergunta que nós temos. Então, aqui nós temos um estudo piloto bem pequeno. Nós tentamos treinar garotos com Duchenne em artes marciais. Então, nós mudamos as hastes, mudamos os materiais, as hastes de madeira para hastes bem mais leves. O legal desse tipo de treinamento no futuro é porque nós sabemos agora que nós apenas fizemos com garotos com Duchenne para poder ver o equilíbrio deles e se é possível para eles, mas a parte legal disso é que nós podemos fazer isso com garotos saudáveis. Então, eles podem combinar os esportes com garotos saudáveis com garotos em cadeira de rodas ou com discapacidades para caminhar. Nós podemos ajustar tudo. Então, esse estudo foi feito por Mariska Jansen, e eles apresentaram isso, e eles mostraram que não somente no nível físico tem uma diferença estatística significante, mas nós fizemos isso numa população muito pequena, mas havia muita diferença em sentir-se bem. Nesse estudo da Mariska Jansen e Martin Stessel, eles se sentiam bem, era visível, e acreditar no seu próprio corpo. Então, eu acredito que o esporte não é somente bonito e bom para a parte física, as habilidades físicas, mas também traz muito benefícios para o bem-estar social. E no futuro, eu espero que muitos outros jovens pesquisadores possam pegar todas essas perguntas e fazer mais estudos com os exercícios, porque nós temos ainda muitas perguntas para as quais nós não temos respostas ainda. Estar ativo em si está bem, já é bom. E não faça tudo para os seus filhos, papais. Deixem que eles tentem fazer por conta própria e apenas ajudem se for impossível. Mas o treinamento durante o dia
é fazer atividades do dia a dia também, é fazer todo tipo de exercício, todo tipo de atividade. Então eu peço a todos os pais com filhos com Duchenne e que crescem, parentes que crescem com Duchenne, os pais dessas crianças vão ajudar as crianças a se manter ativos durante o dia e não ajudá-los com absolutamente tudo. E eu espero que no futuro nós possamos ajudar as crianças a que tenham um estilo de vida melhor, como todos nós devemos ter. Muito obrigada por sua atenção. Obrigada, Umelda, foi incrível mesmo. Eu agradeço muito tudo que você tem feito. Acho que todos nós estamos vendo, no mínimo, a imagem do grupo do DMD também está relatando as coisas exatamente como você descreveu, essa atrofia por desuso dos braços nos garotos que são diagnosticados. Os pais se concentram muito na questão da habilidade de caminhar e não encorajam a utilização dos braços.